Boa noite, pontualmente às 8 horas. Aqui quem fala é a Tatiane Puga Lima, redatora do Momento Saúde. E hoje nós vamos entrevistar, hoje eu vou ter a oportunidade de fazer essa live com a doutora Ellen de Carvalho. A doutora Ellen é coordenadora, ela já está aqui conosco. Boa noite, doutora Ellen, tudo bem? Eu já vou aqui convidá-la. Boa noite a vocês que são do nosso podcast. Boa noite a todos vocês da nossa audiência. Boa noite, doutora. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Vou falar um pouquinho quem é você, tá bom, doutora? Tá bom. A doutora Ellen de Carvalho, ela é coordenadora de todos os canais da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, ela cuida do Instagram, ela cuida do LinkedIn, ela cuida da parte também de redação, né, doutora, de artigos. Então, ela cuida de tudo. E eu queria agradecê-la, doutora, porque a gente tem muitas e muitas pessoas que pediram para nós, né? Alguém para falar desse assunto. Então, gratidão por estar aqui conosco essa noite. É um prazer, obrigada pelo convite. Então, eu sou coordenadora, né, da comissão de mídias dessa nova diretoria, além de estar também na ouvidoria, mas não sou só eu que trabalho nessa comissão, eu tenho mais 24 Uau! reumatologistas, todos atuantes muito nas redes sociais, e foram escolhidos a dedo para me ajudar nessa missão, porque é muita coisa, né? Muita. E aí a gente sabe o quanto a mídia é ativa, né, doutora? Muitas pessoas perguntam, então, para vocês responderem, dar atenção, e eles fazem isso, viu, gente? Então é muito legal a gente conhecer as pessoas que estão nos bastidores, né, doutora? Sim. E, doutora, se apresenta, fala um pouco aí da sua jornada, né? Para você chegar. A gente sabe que também tem muitos estudantes aqui de medicina, então eles gostam de ouvir, né, a história de cada um que está aqui também. Então, vou contar a minha história. Ela não é curta, Não mas tem eu vou problema. resumir. Eu tenho 37 anos de formada, eu fiz 10 anos só clínica médica, depois tenho 27 anos de especialização em reumatologia. Uhum, Então, é um tempo grande, né, de medicina. Tive uma parte de minha vida também, foram uns 2 anos e meio, mas foi um tempo muito enriquecedor que eu trabalhei na fronteira, né, da Bolívia com o Brasil, e a gente vê lá uma medicina bem diferente do que a gente vê nas grandes cidades, né? A minha uhum, formação é toda no Rio de Janeiro. Eu me formei pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 84, uhum, e fiz a especialização em reumatologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. uhum. A residência em clínica médica foi no Hospital de Bom Sucesso, também no Rio de Janeiro. Isso foi em 1985. Que legal. Doutora, e por que reumatologia? Então, na verdade, eu não queria, não era uma especialidade que eu gostaria de fazer assim, a princípio, né? A gente, quando entra na faculdade, a gente se apaixona pela cardio, pela gastro, Uhum, né? Mas aí eu fui fazer clínica médica, né? Na clínica médica, eu tive que me dividir por algumas especialidades. Entre uhum, elas, eu coloquei a reumatologia, né? Fiz uhum, endócrino, cardio, medicina intensiva e a reumatologia. Só que quando eu passei pela reumatologia, eu era uma equipe que gostava muito de pesquisar. E eu sempre gostei muito de pesquisar, eu sempre fui muito curiosa, né? uhum, Eu vejo a medicina como assim uma grande oportunidade da gente sermos um pouco espiões, né? E tentar uhum, correr atrás do inimigo, né? Seja uma bactéria, seja uma célula que esteja atacando o corpo humano. E essa equipe era muito disso. Eles eram muito pontuais, eles eram muito estudiosos, muito pesquisadores. Aí me apaixonei. Aí eu larguei, troquei uns 3 meses de estágio na medicina intensiva, que eu já tinha até uma boa bagagem ainda no meu internato, né? E uhum, aí eu troquei por mais 3 meses em reumatologia. Então, durante a minha formação em clínica médica, eu fiz 6 meses em reumatologia. E uhum, aí acabou a residência, eu tive que ir para a fronteira, né? Então foi esse uhum. período que eu fiquei na fronteira, mas ainda apaixonada pela reumato,
não saiu da minha cabeça. Tive a oportunidade de até ver alguns casos, né, lá na fronteira, onde eu atendi bastante também. E quando eu voltei, aí eu fiz a pós-graduação. Fiz a pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aí teve a prova de título de especialista, eu passei e pronto. Aí fiquei no que eu gostaria, né, no que eu gosto de fazer, que é pesquisa, fazendo bastante pesquisa, tive alguns artigos publicados, inclusive. E ao longo do tempo eu fui precisando de um hobby, né? Porque medicina a gente cansa um pouco, né? É muita tristeza, né? Muito Emocional. pesado, Então eu escapuli na fotografia e Que comecei a fazer legal! fotografia e comecei a fazer workshop, fazer curso, fiz alguns concursos, já tem algumas fotografias publicadas em livro também. Então essa parte de visual, né? E eu já gostava muito de escrever também, escrever poesia, e juntou aquilo tudo, eu comecei a me destacar um pouco dentro da reumatologia com meus colegas, aí já teve um convite para participar da abertura de um congresso com as fotografias, aí já teve outro convite para fazer uma doação de fotografia, e agora, no ano passado, ano retrasado, finalzinho do ano passado, eu tive esse convite para ficar na comissão de mídias da SBR, né, da Sociedade Brasileira de Reumato. É muito bom, tá vendo, gente? A gente ouvir as histórias, a gente segue, né, um perfil e nem sabe como, né, como que funciona por trás, como a pessoa chegou. Então, doutora, muito obrigada por contar a sua jornada, aqui nós já temos mais de 100 pessoas na nossa live, porque é um assunto bem importante, muitas dúvidas, e uma das dúvidas que ele sempre pergunta: essa área de artrite só dá em gente idosa? Isso é doença de idoso? Então, não é, né? As doenças reumáticas, elas têm mais de 120 tipos de doenças diferentes e elas estão presentes em qualquer faixa de idade, né? Então, elas acontecem na infância, na adolescência, na vida adulta, que a gente está mais ativo, né? A gente casa, a gente arranja profissão, a gente passa para a faculdade. Então, pode pegar também nessa faixa de idade mais produtiva, como também a gente pode passar ileso por todos esses anos e ir lá na faixa quando a gente chega mais idoso, pode acontecer de surgir uma doença, né, com o paciente idoso. A diferença é que, por exemplo, se aparece, né, se surge, se acomete uma criança ou um adolescente, essa criança ou adolescente está numa fase de crescimento. Então, se uma articulaçãozinha dela é comprometida, aquela articulação ela não vai crescer. Isso leva a sequelas, né? Então, às vezes, uma dor do crescimento que a mãe acha, né, que a criança começa a ter dor, deixa passar um diagnóstico importante, e isso pode mais tarde comprometer, né, o tamanho de um membro, a locomoção. Na parte quando já chega no adolescente, já é uma fase que ele quer se introduzir socialmente na sociedade, né? E vai ser uma criança que vai ter dificuldade de jogar bola, né? Vai ser uma criança que às vezes vai ter vergonha de dizer que está sentindo dor, né? Muitas vezes eles pulam de escola em escola porque eles sofrem até bullying, né? Por causa de sintomas ou de lesões, né? Se existe alguma lesão na pele, eles acabam sendo discriminados. Então, as doenças reumáticas, tanto na criança quanto no adolescente, mexe muito com o psicológico, né? Daquele adulto, né? Mais tarde, ele vai ser um adulto com traumas, com problemas, né? E nessa faixa, né, que a gente está querendo casar, a gente está querendo ter filho também, vai que a doença aparece. Né? Então, isso também atrapalha tudo, atrapalha na gestação, na fertilidade, algumas vezes também, né? E também na parte social, né? É uma pessoa que às vezes não pode ir à praia com os amigos, porque não pode pegar sol, né? Por causa de determinadas patologias, né? Ou então no idoso, né? Quando ele chega numa fase de que não, agora, né, filho criado, vou curtir. Estou com a minha aposentadoria, não estou gastando mais extra, vou curtir, vou viajar e vem a doença e pega, né? Então, é uma doença que ninguém quer, é claro, né? E pode vir a qualquer faixa de idade, e dependendo da faixa de idade que acomete, é um problema,
maior, né? Um problema Doutora, complicado, e né? como a gente entender isso? Se é uma dor de crescimento, quanto que a mãe deve se preocupar? Falar, nossa, preciso investigar isso. Na criança, né? Uhum, Eles vão realmente se queixar na hora de andar, de caminhar, ou vai uhum, pedir para não frequentar as aulas de educação física, né? Mas uhum, o sinal principal que tem, independente da idade, é o que a gente chama de artrite, né? Esse uhum, it que a gente lembra, né, de uhum. apendicite, Renite, colecistite, sinusite. rinite, esse it é de inflamação, né? Então, a Uhum, artrite, a artros vem de articulação, seria a inflamação nas articulações, né? uhum, Então, esse é o principal sinal de uma doença reumática, independente da idade, que é o sinal da inflamação sobre a articulação, né? Então, uhum, essa doença, essa articulação vai estar quente, geralmente está uhum, quente, vai ter um rubor, que a gente chama, que é aquele vermelhinho em cima, vai estar inchadinho, né? Que é o edema, e vai uhum, estar com dor também, né? Às uhum, vezes, um pouco para as pessoas com a pele mais escura, a gente não consegue ver aquele vermelhidão, mas vai estar uhum. inchado, vai estar doente, vai ter incapacidade para caminhar, né? Então, o principal sinal de qualquer doença reumática, não há dúvidas, é a articulação inflamada, né? A Uhum. artrite. E daí tem uma pergunta. A gente aproveite de fazer as perguntas aqui para a doutora. Tem uma pergunta assim: a artrite vai entortando os dedos? Sim, sim, se não for feito um diagnóstico precoce, se não Uhum, procurar o médico com rapidez, né? E essa uhum, rapidez é de menos de um mês, né? Então, uhum, a articulação, se a gente vê, por exemplo, no ultrassom, com um mês ela já está destruída, né? A uhum, articulação, ela perde aquela cápsulazinha que ela tem em volta, né? Então, ela uhum, começa a perder o tamanho daquele espaço, né? Que deveria uhum, ter entre um ossinho e o outro, e aí vem as deformidades realmente, seja na mão, seja no joelho, na coxa, né? uhum, Então, até nas articulações temporomandibulares, então qualquer articulação que fique inflamada pode realmente dar deformidade. uhum. E qual é o tipo de exame, doutora? Para realmente saber falar, qual é o exame? É de sangue? Você falou ultrassom, mas precisa fazer um exame de sangue. Qual é o tipo de exame para a pessoa ter certeza de falar, não, é isso mesmo, ou não? Às vezes, nenhum exame ajuda. Na Uhum, verdade, o diagnóstico da doença reumática é um quebra-cabeça. Você tem que ouvir uhum, muito o paciente, tem que ouvir muito a história passada, a história da família, né? A história uhum, presente, o que sente, o tipo de dor, o horário da dor. Então, tudo isso a uhum, gente coloca numa história longa, às vezes 1 hora a gente tem que conversar com o paciente, porque ele sempre esquece, né? A gente chega e uhum, pergunta, não, eu não tenho nada. Aí quando você começa a conversar, ele teve isso num dia, teve isso no outro, sei o quê. Então é o que a gente chama de anamnese. Então, primeiro uhum, essa história, e se ela for uhum, bem feita, né? Se for uma uhum. história bem característica, a gente consegue fazer um diagnóstico até mesmo sem exame, sem imagem. A gente já sabe o que é. Então, Uhum, quando que a gente pede exame de sangue, né? uhum, Para a gente ver, geralmente, uma outra patologia que pode estar associada, para a gente fazer um diagnóstico diferencial, né? Porque, uhum, às vezes, algumas doenças sistêmicas, né? Por exemplo, um hipotiroidismo, ele pode se manifestar nas articulações. Então, você, quando uhum, pede o hormônio tiroidiano, você está desconfiando que aquilo é por causa de uma tireoide que não está funcionando bem, aí você pede uhum, hormônio exatamente para fazer esse diagnóstico, né? Agora, uhum, não existe um exame de sangue para dizer, olha, você tem reumatismo. Os exames uhum, geralmente descartam outras doenças, ou também, em alguns casos, eles apontam para a gravidade da doença. Então, tem pacientes com determinada doença que tem, por exemplo, um fator, né? Que se ele uhum, tiver negativo, denota que aquele paciente vai ter uma doença mais leve. Se ele tiver uhum, positivo, já é uma doença mais agressiva, o que uhum, ajuda a intervirmos com mais força, né? Mais uhum, brevidade, mais intensidade, né? Isso também determina qual medicamento que a gente vai usar, né? Os exames de uhum, imagem também, né? Quando eles uhum, ajudam
em mostrar um processo inflamatório ativo, como, por exemplo, o ultrassom, ou então, em casos avançados, os raios-x simples, né? O raio-x já não detecta coisas precoces, já é quando já existe algum problema mais sério, quando já aquela articulação já está perdida, né? Então, a gente já consegue ver no raio-x. Então, esse diagnóstico não pode esperar pelo raio-x. Tem que, às vezes, até uma ressonância magnética nos ajuda. O que é menos usado? A gente tem usado muito mais ultrassom, que é um exame menos agressivo, né? E que é fácil da gente detectar aquele processo, aquela inflamação dentro daquela articulação. Então, a gente junta imagem, exame de sangue e aquela anamnese bem feita, a gente consegue chegar a um diagnóstico. Mas, às vezes, mesmo assim, em uma primeira consulta, ou uma primeira, segunda e terceira, a doença não se manifesta completamente. Às vezes é preciso o paciente continuar, insistir naquele médico, seguir, porque na evolução a doença vai se completando e a gente consegue fazer um diagnóstico mais adiante. Né? É claro que nesse tempo o médico reumatologista já está atacando a inflamação. Né? Então, não, a gente evita as deformidades nesse caso, né? Mas, às vezes, o diagnóstico precoce, né, ajuda no diagnóstico final. Então, muitas vezes, o primeiro médico que viu aquele paciente não faz o diagnóstico, mas quando ele vai nos outros médicos, vê o último médico, assim, de um ano depois, é que vai conseguir fazer um diagnóstico de uma doença. Muito legal isso, viu, gente? A doutora falou constância, persistência, e às vezes a gente fala assim, já descartou, eu não vou mais, não preciso mais. Esse tempo, você fala assim, anualmente, daí a pessoa continua insistindo nesse check-up para realmente, que muitas demora às vezes, né, para, igual você falou, para ter esse diagnóstico preciso. E eu vejo muito aqui no Momento de Saúde, às vezes as pessoas estão com muita dor e fica muito no pronto-socorro tomando, né? Aquelas doses de medicamento para dor e não descobre a causa, né, doutora? Então, isso é importante também, né? Porque você fica mascarando tudo isso, né? Sim, até porque algumas doenças reumáticas, elas aparecem em crises, né? Então, a pessoa tem crise e vai no pronto-socorro. Aí toma uma medicação, melhora assim rapidamente, volta para casa achando que resolveu aquele problema, né? Aí quando vê, passa uns meses lá, tá? A pessoa com a crise novamente. Então, ela está perdendo esse tempo de diagnóstico, né? E evitar a deformidade, né? E não é só deformidade. Tem algumas doenças que comprometem também órgãos internos, órgãos vitais do ser humano, né? Como o rim, como o coração, pulmão. Então, a demora no diagnóstico pode levar à falência de um órgão importante para a nossa vida. E a artrite psoriática, doutora, que a gente recebe bastante perguntas aqui no Momento de Saúde sobre ela. Sim. Então, a artrite psoriásica é uma doença bem complexa, né? Ela tem várias manifestações no nosso corpo, a começar pela pele, acomete as articulações também, às vezes coluna, ligamentos, pode cometer os olhos também, as unhas. Então, é uma doença bem complexa e geralmente ela está associada com outras comorbidades, ou seja, que a gente fala, outras doenças associadas, como as doenças metabólicas. Então, o paciente pode ser também obeso, pode ser diabético. Existe muita depressão nos pacientes que apresentam psoríase, até mesmo por aquele estigma, né? Que a psoríase pode ser contagiosa. Então, um paciente com psoríase, ele vai na piscina, ele é olhado de lado, ele é rejeitado. Então, ele deixa de ir na piscina, ele só usa manga comprida, ele só usa calça comprida, né? Para não mostrar as lesões. E uma coisa que hoje em dia já tem medicamento que limpa tudo. Né? A pele fica perfeita, ele pode ter uma vida normal. Por isso que é importante esse diagnóstico precoce, né? Mas, assim, a psoríase pode vir antes das manifestações articulares. Então, às vezes, o paciente só tem a pele comprometida, vai no dermatologista e deixa passar. Às vezes, sente uma dorzinha, ele vai no dermatologista e no ortopedista. Ah, não, isso é dor que eu fiz um esforço, né? Uma cabeleireira, por exemplo, não, eu tô trabalhando muito,
né? Ou então a dona de casa, não, é muita faxina que eu estou fazendo, essa dor não é nada, eu só tenho a doença na pele, quando já pode estar começando manifestação articular. E como eu disse, né, todo tempo que se perde é tempo que significa deformidade, né? Uma doença grave. Né? É aquela coisa, né, doutora? Ter dor não é normal, né? Então, e aí a gente vê muito isso, assim, né? De, vou tomar uma coisa ali, vou tomar outra ali, vou fazer aquilo deu certo para o fulano, vou fazer igual, né? Então, eu falo, cada caso, cada organismo, ele é diferente. E as doenças autoimunes, elas se manifestam de maneiras diferentes também, né? Então, como você falou, se tá indo num dermatologista achando que é uma coisa que tá incomodando, porque quando é a pele é muito visível aquilo, né? E ela nunca vai pensar e falar, eu vou procurar um reumatologista por causa disso, né? Ou esse dermatologista, ele faz esse encaminhamento também, doutora? Como que funciona isso aí? Atualmente, o dermatologista ele está bem mais consciente, né, dessa associação. A gente tem feito vários congressos juntos com um dermatologista, então ele já tem essa necessidade, né, de perguntar, às vezes alguns até perguntam, né, e quando o paciente fala alguma coisa sobre manifestação articular, eles já encaminham para o reumatologista, né. Existem alguns hospitais públicos que já têm o dermatologista ao lado do consultório do reumatologista, então esse seria o ideal, né? Então, as pessoas, os médicos, os profissionais de saúde são mais conscientes dessa associação, então a chegada do paciente, a saída do dermatologista para o reumatologista se faz mais rápido, né? Mas é sempre um trabalho conjunto, né? O reumatologista ele nunca vai trabalhar sozinho, e na maior parte das doenças, né? Como são doenças sistêmicas, a gente vai ter que estar sempre lado a lado, ou com dermatologista, ou com pneumologista, ou com cardiologista, com gastroenterologista. Então, a gente está sempre trabalhando, sempre em equipe, né? O reumato nunca tem alguma coisa que ele possa atuar sozinho, até o ortopedista, às vezes, né? Em algumas lesões mais traumáticas, a gente já encaminha também para o ortopedista, né? São doenças sistêmicas, né? Sim, aí fala um pouquinho, doutora, também da lúpus, né? Porque é uma doença autoimune também. Fala um pouquinho dela pra gente também. Primeiro, assim, antes de falar dela, a gente fala um pouquinho de doenças autoimunes, né? O que é a doença autoimune, né? Então, as doenças autoimunes, elas acontecem quando existe um descontrole da nossa imunidade. Então, quando entra um órgão estranho no nosso organismo, uma bactéria, um fungo, um vírus, como é que o nosso organismo reage? Produzindo anticorpos. Então, quando aquela infecção termina, esses anticorpos voltam de onde eles vieram, dos linfonodos, do baço, né? Eles voltam para o lugar, fizeram serviço, a doença acabou, pronto, vai todo mundo voltar para o seu lugar de origem. Porém, em algumas situações, e muitas vezes a parte genética está envolvida, o meio ambiente, a prática de fumar cigarro, então isso tudo interfere nessa volta do anticorpo para o seu lugar de origem. Então, eles ficam descontrolados, eles acham que ainda tem bactéria para destruir, para vírus e tal, então eles começam a procurar no nosso organismo órgãos para eles atacarem, como se fossem bactérias. Então, vão para uma tireoide, vão para uma pele, vão para um miocárdio, um coração, um pulmão, né? E aí sim, aí acontecem as doenças autoimunes. É um descontrole da nossa autoimunidade, né? Uma delas, o lúpus, né? O lúpus é uma produção de anticorpos contra o nosso próprio organismo, né? Ele é mais frequente nas mulheres, e geralmente em mulheres em idade fértil, né? Agora, eu posso dizer, eu sempre vi o lúpus como um grande leque. Você imagina um leque fechado, né? Esse é o lúpus, né? Mas quando você abre, você vê várias, né? Essas Faces, né? paletinhas né? Então, são as várias faces que o lúpus tem. Então, o lúpus pode ser um lúpus leve, né? Só com comprometimento de articulação e pele,
como ele pode ser um lúpus grave, que já acomete alguns órgãos internos, né? Então, isso vai depender de cada pessoa, né? E também sempre também do diagnóstico precoce. É uma doença que é muito fotossensível, né? Então, o sol, ele compromete o nosso DNA, então o paciente pode ativar a doença, o paciente pode ativar a doença tanto interna, é um paciente que já tem um comprometimento renal, ele pode ter uma falência renal por exposição ao sol, ele pode ficar manchado por exposição ao sol, às vezes dá bolhas, às vezes dá úlcera. E essa exposição ao sol não é ficar de olho para o sol, é às vezes até de forma indireta. Dentro do carro você está sendo exposto ao raio solar. Na praia, debaixo da barraca, você está sendo exposta ao raio solar, né? Então, a gente sempre orienta que o paciente bote não só o filtro, como o chapéu, a sombrinha, às vezes até uma roupinha cobrindo. E a luva, né? A luva UV. Isso, e assim, e a praia no final da tarde, quando o sol já está se pondo, né? Para não comprometer as manifestações da doença, né? E dentro do que vocês têm visto, qual é a que tem crescido mais, né? Qual a patologia que tem crescido mais que vocês têm reparado? As doenças autoimunes estão aparecendo mais. Existem várias teorias, nenhuma tão comprovada, talvez até a mudança de clima também. Mas uma coisa que me preocupa é uma doença que é metabólica, ela nem é autoimune, que é a gota. Então, a gota, né, é uma doença causada por excesso de ácido úrico. As pessoas antigamente atribuíam a gota aos reis, porque estavam, né, geralmente eram os reis que tinham gota, porque bebiam muito, comiam muito. Mas hoje a bebida e a comida está à disposição de todo mundo, né? Ou seja, pelo menos da maioria das pessoas. E não necessariamente em quantidade, mas em qualidade. Então, esse McDonald's, né? Essas doenças de junk food, né? Pois então, às vezes é uma doença com muita gordura, então pode nem ser uma doença, uma comida, uma refeição farta, cara, não, mas às vezes até a comida, a qualidade da comida, os embutidos, as frituras, né? O bacon misturado, lá fazendo aquelas coisas gostosas, mas com o tempo aquilo pode, né, virar uma artrite, é uma artrite muito dolorosa, essa, ao contrário da maioria das doenças reumáticas mais frequente em homens, né? E tem se notado cada vez mais homens jovens. A gente tem notado essa artrite, né? Então, como é uma doença que aparece em crises, o homem vai no pronto-socorro, ele se alivia daquela crise e depois de meses ele fica assintomático, não tem nada, vai ter uma crise mais lá adiante, ele volta para o pronto-socorro e aquilo vai acumulando e tem problemas sérios, como doença renal, pode evoluir com doença renal, né? Na mulher já aparece já mais na menopausa. Depois da menopausa, a mulher que é hipertensa, que toma diurético, então ele pode também ter crise de gota. A gota, ela acomete mais uma articulação só, né? Não é comum várias articulações. Mas nas mulheres já comete mais as mãos, é um modo bem diferente de aparecer, né, a gota na mulher. Mas no homem, ela é geralmente monoarticular, né, uma articulação, só que ao longo do tempo, essa doença pode comprometer também várias articulações e muito médico desavisado pode pensar que é uma artrite reumatoide, não é. E pode tratar como uma artrite reumatoide, porque ela acaba sendo muito parecida. É isso que eu ia perguntar para você, porque como elas são muito parecidas, como que consegue diferenciar? Pelo exame físico a gente consegue, e aí é aquela história, é o especialista, né? É a história que a gente pega do paciente, né? A anamnese. Aí a característica da dor, o motivo da dor, o motivo de agravamento da dor, de surgimento da dor, de alívio da dor. Então, isso tudo a gente pergunta. E até o tipo de qual articulação é acometida, dependendo da articulação que é acometida, a gente consegue já
pensar em um diagnóstico, né? Então, por exemplo, se tem uma articulação, se está comprometendo as mãos, se é mais nessa articulaçãozinha distal, a gente já pensa em um tipo de doença, né? Se é Se é no mais assim, pé, né? proximais, se é no punho, se é no tornozelo, se é no joelho, se é na coluna. Então, dependendo da dor que o paciente sente, a gente já... Não, isso aí está mais para o grupo daquelas doenças. Não, essa daí já é essa aí. Não, deixa eu ver a tua articulação como é que tá. Aí a gente vê pela deformidade, o aspecto da articulação, a gente consegue ver isso, né? Por isso que é importante, mesmo na telemedicina, a gente ter pelo menos uma primeira consulta presencial, né? Porque é importante a gente olhar, a gente examinar, a gente sentir o calor daquela articulação, né? É muito importante isso para o médico, né? Nossa, muito legal ouvir a doutora falando, né, gente? Dá até vontade de ir na consulta dela, né? Porque isso é tão importante, né, para nós. E uma coisa que eu queria falar para vocês, gente, o check-up anual de saúde, ele é necessário em qualquer fase da nossa vida, né, doutora? E a gente vai procrastinando isso. Fala, eu tô bem, para que eu vou no médico? E é engraçado isso, quando a gente fala assim, eu vou no médico. Aí eu falo, mas por quê? Você tá doente? Não, gente, a gente tem que estar indo no médico para fazer esse check-up, porque tudo que é descoberto logo, né, doutora? O tratamento precoce, o tratamento fica mais fácil, a descoberta de qual é a droga que você vai usar, né, doutora? Tem vários medicamentos novos no mercado também, né, doutora? Ah, sim. Check-up é como se fosse revisão em carro, né? A gente não Uhum, esquece de fazer revisão, né? E a gente tem que uhum, fazer revisão na gente também, né? Ou então, quando um filho, né? O nosso filho está doente, a gente corre, uma pessoa querida, a gente, não, uhum. vamos no médico. Agora, quando é conosco, né? A gente, É, deixa, vai passar, deixa eu tomar um remedinho uhum. aqui. E realmente passa, mas É. o tempo que passa, né? E eu falo bastante, se a gente não tá bem, como que a gente vai cuidar dos outros, né? Verdade. Principalmente a gente vive e acho que pós-pandemia também, todo mundo tá meio traumatizado de tanta coisa de hospital, de Covid. E, gente, é necessário, né? Eu acho que na pandemia as pessoas deixaram muito esse cuidado, né, doutora? E aí, quando volta, tá tudo bagunçado, né? E tem que tomar medicamentos mais fortes, as crises estão mais Descompensou, né? intensas, né? As crises estão mais intensas. Então, é muito importante, gente, para vocês essa se dedicar, né, doutora? É uma vez por ano, gente, uma vez por ano. Marca ou mantém, né, o tratamento. Muitos também falam, eu tô bem, saí da crise. Aí fala um pouquinho, doutora. Saí da crise, parei o medicamento. O que que acontece? No caso das doenças reumáticas, né? A gente às Uhum, vezes nem precisa esperar pelo dia do check-up, né? uhum, Então, a articulação doeu, está persistindo, a gente uhum, já procura um reumatologista para ver, né? E assim, crise, a crise vai existir ao longo de uma doença, né? Dependendo da doença, as crises existem, mas não significa que a doença foi embora, né? uhum. Então, geralmente o paciente com doença crônica, ele tem essa consciência, né? Os E se nossos cuida, pacientes né? de uma ação, eles são bem, Uhum, bem uhum, cuidadosos, sim. Às vezes eles ficam assim, meio chateados com uma intolerância de um medicamento ou outro, né? Porque os uhum. medicamentos são necessários, mas têm efeitos colaterais, Medicamento. né? Então, a gente mesmo como médico, né, e sabendo que as doenças reumáticas acometem mais as mulheres, e existem Uhum, medicamentos assim que realmente provocam acne, né? Provoca queda uhum, de cabelo, escurece a uhum, pele. Então, a gente como mulher, a gente fica um pouco incomodada, né? Mas a gente tem que ver o risco-benefício, né? uhum, Então, a gente vê que, olha, esse momento você vai ter que fazer esse medicamento, não uhum, pode, mas se você fizer, você logo entra num controle da sua doença e a gente já pode reduzir a dose, a gente já pode retirar esse uhum, medicamento, né? Então, é todo uhum, esse cuidado. Então, não pode deixar de acompanhar com o reumatologista, né? Eu uhum, vejo muitas vezes, eu vi algumas coisas assim, li na mídia, né, em canais de pacientes, eu vi uma coisa bem interessante, assim, que o uhum, paciente falou que assim, olha, doutor, você
você não vai trocar os meus 25 anos de doença pelo sua 1 hora aí que você leu esse artigo sobre essa doença, né? Então, o paciente crônico, ele tem essa falsa impressão de que ele conhece uma doença a fundo. Não, ele conhece a doença dele a fundo, Dele. o organismo dele. Mas no momento que o organismo dele mudar, quem sabe vai ser o médico, né? A gente tem essa capacidade de observar o início de um diabetes, o início de uma hipertensão. Então, isso já muda completamente o caminho daquela doença, né? Então, nós sabemos aquela doença em várias pessoas. Ele conhece aquela doença nele, ou até mesmo no filho, ou no marido, né? Para você ter uma ideia, eu até pouco tempo atrás, eu fazia o atendimento de 300 pessoas por mês. Então, imagina a quantidade de pessoas, cada uma com uma manifestação diferente, né? Da mesma doença, às vezes. É como dizem até alguns professores, né? Que nós temos na reumatologia, não existe a doença, existe o doente. Né? Então a gente tem que ver, porque cada um é diferente. No livro a gente vai encontrar a doença, no Google você vai encontrar a doença, e nem sempre você vai encontrar a fonte correta de saber sobre aquela doença, né? Só que cada doente é diferente do outro, né? Cada pessoa, quando nasce com uma carga genética diferente, né? Do seu pai, da sua mãe, do seu avô, que é diferente de outro paciente com a mesma doença, né? Então, É por isso que isso é tão importante, porque é o que eu sempre falo, você ouve um tratamento que não deu certo, mas você não sabe para você. Então, muitas vezes a pessoa fica, não, eu quero tomar aquele tal medicamento, porque para o fulano deu certo, mas para você não vai dar certo, né? E é o que você falou, ele conhece dele mesmo, então ele quer o melhor, ele acha que aquele melhor, ele fala, não, mas aquele lá está mais avançado, mas não, você está bem com esse tratamento, por que você vai mudar, né? E uma pergunta que eles sempre fazem é essa: eu vou conseguir ter uma vida normal com uma doença crônica? Então, depende. Novamente, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, a pessoa vai ter capacidade de fazer várias coisas que ela tem, que ela sonha, que ela quer, ela vai conseguir casar, ela vai conseguir engravidar, ela vai conseguir praticar um esporte, ela vai conseguir ser campeã em um esporte, entendeu? Nós temos triatletas, nós temos... eu tenho uma paciente que tem artrite reumatoide que está no livro do Guinness, né? E ela faz parapente, então ela não que ela esteja isenta de dor, porque é um esporte forte que ela pratica, né? Mas ela pratica, entende? Ela não parou a vida por causa da doença crônica, mas ela como você falou, ela está regularmente lá, segue todos os conselhos, ela não deixa esse tratamento, né? Então, a primeira coisa que a gente pode perguntar, o que é uma vida normal? Né? Às vezes a vida normal para um é ficar vendo Netflix, Verdade. praticar um esporte radical. Então, depende do normal, do ponto de vista de cada um. Mas, assim, não são doenças, desde que diagnosticadas precocemente, que limite os seus sonhos. Né? É claro que, às vezes, um sonho pode ser quebrado, sim. Né? Às vezes, o sonho de ser mãe, isso pode acontecer. Não é o geral, mas pode acontecer. Mas é uma questão de se adaptar àquela nova situação. Né? Nós, quando mudamos de casa, nós temos que nos adaptar àquela nova casa. Né? Tem a então, nova rotina. E o nosso corpo é a nossa casa, né? Então, se nós estamos até uma certa idade acostumados com a nossa casa, que é o nosso corpo, se alguma coisa muda em relação por causa de uma doença, nós vamos ter que nos adaptar àquela situação, né? Então, falo assim, né, doutora, que a mesma dor, até a gente, assim, a gente vai fazer exercício, a gente tem dor, né? Então, a gente tem que persistir contra isso, porque senão você desiste, né? Você fala, eu não vou, hoje eu tô cansada, hoje eu não vou fazer. E esse sedentarismo, às vezes, acaba piorando, doutoras, se a pessoa é sedentária.
qualquer tipo de doença, né? Assim, vamos dizer, seria bom para a gente ficar quieta em casa sem fazer nada, pelo menos quem não gosta muito de... Tem gente que gosta, né? Já é viciado em esporte, mas tem gente que não, quer ver uma televisão, quer ir no cinema, passear num shopping, né? Mas nós nascemos para andar, para correr, né? Para nos movimentar. Então, isso vai ser para o resto da nossa vida. Então, assim, o movimento é obrigatório para nós, para o resto da nossa vida, não só para doenças reumáticas, como para qualquer outro tipo de doença, né? Você fortalece a tua musculatura. Então, diante de se a tua articulação, por exemplo, está muito desgastada por uma artrose, uma musculatura forte em volta daquela articulação protege você da dor. Entende? E até doenças como o câncer, por exemplo, né? Você fazendo exercício físico e não só atividade física, o trabalho com a mente também, né? Você controlar o seu estresse, ou uma meditação, um relaxamento, né? É muito importante, principalmente nas doenças autoimunes, fugir do estresse. Eu vejo muita gente abrir, às vezes, eu via, por exemplo, na minha formação, ainda no comecinho, nós tínhamos um grupo que juntávamos com pacientes falando sobre o início da sua doença. E tinha muitas mulheres com lúpus. Todas elas tinham uma perda, uma história de perda. Então, foi um divórcio, foi a perda de um pai, foi um filho que morreu e o lúpus a desencadeia. Né? Uma doença muito fácil da gente ver que o estresse é um desencadeador, é o herpes, né? Sim. Quando a gente, às vezes, que o herpesinho, aquela herpes bolinha, você zoster fica também, estressado. Você vai fazer uma prova, né? Pá, aparece aquelas bolinhas em volta da boca. Eu estou estressada, né? Então, isso é o quê? É sinal de que teu organismo está reagindo ao teu estresse. Então, isso pode, inclusive, comprometer e causar as doenças autoimunes, né? E as doenças cardiovasculares e tudo, né? Então, movimentar sempre. Isso que você falou é algo muito importante, doutora, porque quando a pessoa pega um diagnóstico, o que ela faz? Ela se isola, ela para a vida dela. Às vezes eu falo muito assim, é difícil, é lógico, é muito difícil, mas você tem que sair dessa zona de conforto, como você falou, gente, é um renovo, é um novo ciclo. Então você começar a procurar ONGs, pessoas que estão passando por isso, procurar igual o perfil da doutora, que é um perfil, né, sério, porque a gente vê muito perfil fake também, muitas pessoas que querem falar do assunto, mas não conhecem. E aí você fala, nossa, isso é real, né? Isso não é real. Aquelas dicas que a gente vê meio absurdas. Então, cuidado, gente, com o que você consome. Mas o importante, igual a doutora falou, é você trabalhar a sua mente, é renovar a mente, é pensar o que eu posso começar a partir dali, né? Porque senão a pessoa entra numa depressão, né, doutora? Aí vem a obesidade, ela come mais, ansiedade. E isso piora muito. A gente vê o quanto a obesidade, ela piora. Nossa, não dá nem para explicar os quantos por cento, né, doutora, que piora essas dores, piora o tratamento. Então, a gente queria te encorajar isso, que a doutora falou algo muito importante, né? É trabalhar a sua mente mesmo, né, doutora? E é de cada um, né? Não dá pra gente fazer isso pelo outro. É uma decisão sua, que muitas vezes a gente quer encorajar a pessoa do nosso lado, a gente vai, vamos. E a pessoa fala, não, ela se isola do mundo, fica lá naquela é um luto, né? Esse diagnóstico. E por quanto tempo você vai ficar assim, né? Então, sair mesmo, sair da zona de conforto, ver pessoas, como a doutora falou, depois passa esse perfil, doutora, dessa sua paciente, marca a gente aí do Momento de Saúde para a gente compartilhar aqui, né? Que é superação. E tem gente que é muito ousado, né, doutora? Muito. Que aí descobre e fala, não, agora eu vou mudar radicalmente. Então começa um esporte, esses radicais, né? Que eu tenho tanto medo de altura, mas eu era de corrida, eu fazia hipismo, competia, e cada um vai, né, no seu limite, né? Mas conhecer o seu corpo e permitir viver algo novo, gente. Isso é muito importante, né, doutora? E começar, tem gente que nunca fez um exercício físico, né? E não precisa
Não precisa começar com esportes radicais. Eu, por exemplo, eu tinha medo da altura e fui fazer rapel porque eu tinha medo de altura, sabia? Ai, eu não, eu ainda tenho esse trauma, doutora. Eu tenho trauma de altura. Não, Tenho. eu fui desafiar os meus medos. Eu tenho mania de desafiar os medos. Eu gosto de desafios, né? Mas Uhum, assim, eu acho que todo mundo tem que saber o seu limite também, né? uhum, E a dor também, a gente tem que ter cuidado, mas a dor, a gente não pode nem bloquear toda a dor, porque a dor é um uhum, sinal de alerta. Então, às uhum, vezes, o paciente pergunta, quer fazer uma corrida, né? E tudo que ele faz? Ele faz tomar anti-inflamatório. Ele vai ficar uhum, sem dor. Mas aí o que uhum, ele faz? Ele não está sentindo dor, ele vai em cima daquela articulação e a articulação fica uhum, mais destruída do que já está. Né? Então, eu uhum, nunca recomendo assim que vocês, olha, você vá no seu limite, não use uhum, anti-inflamatório para poder fazer além do que você pode, porque isso só uhum, pode, né, desgastar uma articulação e comprometer uhum. mais a saúde. Então, existe uma prática de uma arte marcial muito interessante que é para todas as idades, que é o Tai Chi Chuan. Ai, eu Então, o Tai fiz, Chi eu Chuan amo. Uhum, eu então, o Tai amo, é Chi muito bom, Chuan, né? ele trabalha a mente, ele trabalha o equilíbrio, trabalha a força muscular. Ele é Uhum, perfeito. E ele tem, uhum, em todos os congressos que eu tenho visto, em congresso internacional, ele uhum, é orientado, inclusive, no tratamento da fibromialgia, que é uhum, uma outra situação bem difícil, né? Que assim você uhum, falou assim, já o paciente fica deprimido e tudo, mas às vezes a depressão pode ser pela doença, né? Nossa, eu tenho uma uhum, doença crônica, eu vou viver isso pro uhum, meu resto da minha vida, tenho uma doença autoimune, não tem cura, e fica uhum, triste. Mas não, a uhum, própria uhum, doença gera essa depressão, gera uhum, uma fadiga que dificulta levantar do sofá para ir para a academia. Então, é uma coisa que tem que ser uhum, muito gradual. Às vezes, quando o uhum, paciente está começando, eu falo, faz 15 minutos, vai 7,5, sai de casa 7,5 minutos, volta e tal, uhum. 5 minutos. Sim. Amanhã você vai querer fazer 30. Daqui a pouco você está Uhum, fazendo 1 hora, daqui a pouquinho você está fazendo maratona. É uhum, assim, porque você uhum, começa a produzir endorfina. E uhum, endorfina é um hormônio do prazer, né? Então você uhum, começa a ter prazer naquela prática de esporte. uhum, Então você já uhum, começa a ver o esporte ou ver a atividade física não como uhum, uma situação de coisa chata, de que vai me causar dor. No começo vai causar dor, mas se você uhum, fizer uma coisa gradual, aquilo, uhum, teu organismo vai se adaptando, tua musculatura vai se fortalecendo, né? E com uma uhum, alimentação saudável também, bem uhum, orientada, isso também ajuda. Beber muita água também ajuda muito, né? E o uhum. tratamento da doença, né? Então você junta tudo e tem que começar aos pouquinhos, que aí chega no momento em que você consegue Tá vencer, bem. né? É, O seu você novo falou, normal, vamos dizer assim, né? sim, O eu normal que você comecei. gostaria de ter, né? Eu comecei no Tai Chi Chuan e fui parar no Kung Fu. Eu nunca imaginava, como assim Kung Fu, né? Só que agora eu Nossa, não eu tenho mais amo. professores. Eu não tenho mais professores, né? Tô pesquisando, querendo voltar depois de muitos anos, né? E agora poder levar minha filhinha, mas eu falo isso muito para ela, o quanto isso era muito bom para mim, né? E é Sim. você se achar, né, doutora, também, porque às vezes você começa um exercício você não gosta, você, às vezes, no ambiente também, às vezes você começa numa academia, não é o seu ambiente. Eu falo muito, eu comecei o Pilates com a terceira idade porque eu me sentia mais à vontade. Então vai de você, e aí você faz um ciclo de amizade, aí você começa a ficar divertido, dali você começa a ter amigos para sair para tomar café, para comer bolo, né? Então você começa a Uhum. renovar esse seu ciclo. Então isso é muito, muito importante. E eu queria que você falasse um pouco, né, da fibromialgia que você falou. E, nossa, muitas e muitas mulheres que a gente ouve e são muitos focos de dor, né, doutora? Muitos e muitos. E como é descobrir? Primeira coisa, como ela descobre uma fibromialgia? É só lembrar, antes da gente passar para a fibromialgia, que dançar também é uma coisa boa, Ah, é um verdade. tipo Muito bom. de movimento. Às Uhum, vezes a pessoa não gosta de ir para academia, mas gosta de um forró, né? Então, uhum, um tango,
né? Então, Uhum. esse convívio social que você falou é importante Ai, também, bom. né? E Uhum. outra coisa também são as associações de pacientes, né? Existem Uhum. associações de pacientes muito fortes, né? Muito boas, em espondilite Uhum. anquilosante, em artrite reumatoide, em doenças raras. Então, Uhum. como você falou, é um ajudando o outro, né? Sendo Uhum. e nós temos várias comissões de pacientes, inclusive pelo Brasil inteiro, né? Com Sim, lupus, muitas. Uhum. e aí todo mundo um se ajudando ao outro. Pois é, então, Uhum. a fibromialgia. A fibromialgia a gente tem que ter um pouco de cuidado Uhum. em fazer esse diagnóstico. Por quê? Uhum. Porque o comum a todas é a dor, né? Uma dor generalizada, é a depressão, né? A falta de vontade de fazer as coisas, mas são sintomas tão assim. É, é, tão subjetivos que até numa pessoa que está triste por algum motivo pode ter, você não concorda? Sim. Então, a Uhum. fibromialgia é muito mais do que dor e depressão. Muitas Uhum. vezes o paciente vai até nós com uma. Ah, disseram que eu tenho fibromialgia. Você vai conversa com ele e não é nada disso. Às vezes a paciente está sofrendo de um abuso dentro da família, né? Às vezes Uhum. está cansada daquele rotina de trabalho, e aí Uhum. sente dor mesmo, porque dorme mal, né? Então tá deprimida, dorme mal, não dorme bem, o dia seguinte você vai estar com Tá com dor. dor. Uhum. Então a fibromialgia, ela não tem só a dor, né? Então o paciente com fibromialgia também tem distúrbio de memória, tem às Uhum. vezes tonteiras e zumbidos, tem Uhum. incontinência urinária também, né? E tem Uhum. a tristeza, a depressão. Isso é Uhum. muito forte na paciente. Então, são vários outros sintomas que podem acontecer também Uhum. no paciente. Pode ser ela primária, ou seja, ela está sozinha, sem nada, ser só uma fibromialgia realmente, o que já é muita coisa, né? Como pode ser Sim. secundária, quando Uhum. aí que é importante você procurar um médico quando você está com fibromialgia para descartar outras doenças. Às vezes, uma fibromialgia com lúpus, às vezes é uma fibromialgia com Sjögren, às vezes é uma dor articular, pode ser pela fibromialgia, mas pode ser por uma artrite reumatoide também. Então, a Uhum. dor articular, né, também pode ser só fibromialgia e não ter Uhum. artrite reumatoide, entende? Então, Uhum. é aquela história do quebra-cabeça, né? Você tem que É. conversar com a paciente, você tem que fazer Uhum. exames para descartar outras patologias, às vezes exame de imagem, mas geralmente, se é uma fibromialgia primária, esses exames vão estar todos normais. Aí elas, Uhum. né, todo mundo fica incomodado, mas não, meus exames estão normais, né? Eu não tenho Uhum. doença. Tem sim, tem uma Uhum. doença, né? Ela tem o corpo dela, ele Uhum. traduz a dor com maior intensidade do que as outras pessoas, né? Então, Uhum. se você der um beliscão em você agora, Uhum. você vai sentir dor, mas se for numa paciente com fibromialgia, ela vai ter uma intensificação de 3 vezes, às vezes 5 vezes mais Sim. daquela dor. E Uhum. como é uma doença invisível, você não tem um exame para mostrar, muitas Uhum. vezes a família não acredita naquilo, Sim. né? Então, às Uhum. vezes, ela é taxada como preguiçosa, a pessoa é Uhum. taxada como não quer fazer nada, às vezes no trabalho ela é uma pessoa que não vai produzir muito, mais do que as Uhum. outras pessoas, né? Mas também em Uhum. ciclos, né? Existem Uhum. ciclos, né? Então, às Uhum. vezes, que a gente chama de fibrofog, né? A pessoa fica quase que Uhum. enlouquecida naquele período, mas depois ela está tranquila, né? Tá tudo bem, né? Uhum. Então, é uma doença também que caminha em ciclos. Às vezes a gente Uhum. consegue fazer uma viagem legal, mas no meio da viagem você tem que parar. Aquele dia você Tá perdeu, mal. porque vieram as Uhum. dores, você tá mal e tal, Uhum. né? Uhum. E, Ai, e doutora, aí. você falou algo assim, né, muito importante, que é o julgamento, né? Porque você não tá passando pela dor do outro. Então, quando a gente julga, quando a gente fala, isso é só preguiça, essa dorzinha não é nada, vamos lá. E às vezes a gente força aquela pessoa, igual você falou, numa viagem, né? Você força ela a estar no seu ritmo. E aí ela tenta, chega um limite que não dá mais, né, doutora? Então, isso é complicado, né? Muito complicado, porque a gente não é entender o outro, né? O outrocentrismo. Quando a pessoa fala, hoje eu tô com dor. E o que, que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa, doutora?
Bom, primeiro é tratar, né? Tem que Uhum, tratar. A psicoterapia nessas pessoas é até mais importante do que uhum, até na doença crônica. Todo paciente crônico tem que fazer uma psicoterapia, né? Agora, o uhum, fibromialgico tem que fazer a psicoterapia, que ajuda muito isso, né? E tem um uhum, reumatologista para ver qual a medicação mais adaptada para ela, né? Para ela ou para uhum, ele, porque fibromialgico uhum, também é homem, né? É menos frequente, mas também acometem os homens, né? E uhum, acomete os homens. uhum, E a medicação, geralmente, a gente usa antidepressivos, anticonvulsivantes, né? E antiepiléticos. Então, quando você vê a bula, você fala, não é nada disso que eu tenho, por que que me passou um antidepressivo e tal, né? Mas são medicamentos que também aliviam a dor, né? Então, também são uhum, medicamentos usados no tratamento da dor crônica. uhum, Mas aí já vem um outro problema, são os eventos adversos desses medicamentos, né? Às vezes dá muito boca seca, às vezes o uhum, paciente tem dificuldade até para dirigir com alguns deles, né? Então é uhum, tudo uma questão de adaptação. Não é fácil, não é um tratamento fácil. O paciente uhum, pode desistir, mas não deve desistir. uhum, E tem que insistir até chegar no melhor esquema de tratamento para essa pessoa e uhum, fazer coisas a mais, né? Como uhum, massoterapia ajuda, às vezes uma acupuntura ajuda, como eu já falei, o uhum, tai chi ajuda, dança uhum, ajuda, né? A reinclusão na vida social também é uhum, importante, né? Então, é uhum. tudo, vai ter que fazer bastante coisa junto, né? Hidroginástica, né, doutora? Também, Hidroginástica, pilates, hidroterapia, exato. ecoterapia, pode também? Pode. E assim, É é o o que médico for. que vai, A né? gente Uhum. fala, a gente fala assim, não, você tem que ir para academia. Não é assim. Você tem que fazer o Ai, eu não exercício que gosto. você gosta, né? Que você se adapta. Por isso que eu falei dança, né? Às vezes a pessoa não quer fazer nada disso, mas poxa, Uhum. se botar num forró, ela tá feliz. Então vai fazer É. curso de forró. Entendeu? Uhum. Eu tive uma Uhum. pacientezinha, ó, com artrite reumatoide, ela não tinha fibromialgia. Nossa, ela era a dama do salão. Ela É. ia É legal. sempre no forró dela, eu sempre voltava, ela sempre contava as histórias. E estava lá, Uhum. coisa, já era uma Uhum. paciente idosa, então numa faixa de idade que não teve esses medicamentos que a gente tem hoje, que impede a deformidade na artrite Uhum. reumatoide, né? Então ela tinha deformidade sim, mas com as Uhum. deformidades dela, ela estava lá no salão dançando e Sim. ela era E feliz uma com dica, aquilo, eu né? vou dar uma dica para você, doutora, tá falando de dança, vocês devem estar pensando assim, né? Ai, eu não tenho parceiro. Gente, tem um monte de parceiro lá. Você faz amizades, eu e meu marido a gente fazia dança de salão, então é bem legal. A gente curte essa parte de estar com a terceira idade, então é bem gostoso. E a outra coisa também, a gente tem os sapatinhos, né, doutora, da Usaflex, tem sapatinho Comfort também, Verdade, verdade. né? Isso é Que é muito importante. gostoso, isso é, né? Sapato ajuda muito. Às vezes tem até que fazer sapato sob medida, né? Porque o A pezinho tem algumas palmilha. deformidades. Agora Uhum. tem dança do ventre, que você não precisa parceiro, né? Uhum, Tem várias uhum, outras danças. Uma uhum. aula de tango, você não vai ter um parceiro, você vai ter o professor que vai dançar com você, né? Sim, Ou aham. então os outros alunos, né? Então, Uhum, não necessariamente você precisa realmente ter um parceiro. Então, uhum. tem outro tipo de dança, né? Street dance, né? Às vezes para os mais É, jovens, né? aham. Tem vários Zumba, tipos de né? dança. Zumba, exato. Uhum, tem muita coisa. Então, Você sai olha, gente, feliz da aula. você ri, é muito gostoso, né? É renovar a mente, é estar em outro ambiente. Então, a gente queria encorajar você aí. Eu sei que a gente já está, né? Quase em novembro, mas o ano não acabou. Então, ainda você pode começar, né? A gente hoje é quinta-feira, até segunda-feira, todo mundo gosta de começar na segunda, né, doutora? Até Qualquer segunda, ó. dia é dia de começar, né? Tem que pensar É assim, isso né? e marca a gente aqui do Momento Saúde, fala conosco nos bastidores e o que você tem feito. E é muito bom, né? A gente poder encorajar, incentivar e saber que você não está sozinho, né? Que todos passam por momentos difíceis. A gente sabe que
a pandemia, né, é um momento muito complicado para o nosso país, agora que a gente está voltando, vocês estão com medo com essas doenças crônicas e tem medo, né, doutora, de voltar à rotina também, né? Fala um pouquinho disso para esses pacientes, doutora. Já pode sair, não pode, doutora? Então, já, né, com cuidado sim, né, porque depende do paciente, se está tomando um medicamento imunossupressor, ele deve ter Uhum, mais cuidado em lugares uhum. aglomerados, é importante continuar com o uso de Camar. máscara, né, Uhum, vai para um avião, eu sei que uhum, você vai encontrar outras pessoas sem máscara, hoje em dia já tem várias uhum, cidades que já aboliram a máscara, mas é um paciente especial, é um paciente diferente, né, uhum, ele tem uma doença com um descontrole de sua imunidade, pode estar sendo controlada, mas está com um medicamento imunossupressor, então ele tem que ter cuidado, né? É até bom uhum, que não é só o Covid, é várias outras doenças que estão por aí pela rua, né? Até mesmo a uhum, tuberculose, que é tão prevalente no nosso uhum. país, né? Então tem que ter cuidado, esses cuidados deveriam já existir antes do Covid, né? Como lavar a mão, né? Com isso Uhum, tudo, né? E não ficar uhum, em espaços aglomerados, né? Vacinar. Então, tudo uhum. isso é importante, né? Cuidar, né? Doutora, eu quero agradecer muito. Foi tão gostoso o nosso bate-papo. Passou aqui uma hora que a gente nem viu. É E eu sempre falo, verdade. né? E foi muito gostoso mesmo. Quando quiser voltar, o Momento de Saúde está aberto. E eu sempre falo que a reta final, né? De deixar, assim, perdoe vocês que mandaram mensagem, que eu não vi, que mandaram inbox, mas a gente tenta responder depois. E eu queria falar, doutora, que o que você quiser falar agora fique à vontade. É seu o nosso canal, né? Quando quiser voltar também. Gratidão, mais de 100 pessoas. A gente sabe que a gente está competindo hoje com eleições, com tanta coisa, né? E tanta gente aqui, porque esse é um assunto também bem importante, né, doutora? Então, fique à vontade aí para essa despedida, doutora. Tá bom, eu que agradeço essa abertura de espaço e nós estamos no mês de conscientização das Eu doenças reumáticas. Então, para a sim. reumatologia, esse momento é muito importante, essa oportunidade que você abriu para nós, né, para contar um pouquinho dessas doenças tão complexas, né, e tão Uhum, desconhecidas, né? E é importante notar que são doenças que podem comprometer qualquer faixa de idade. Não é uma uhum, doença somente do idoso, são doenças graves e que devem ser diagnosticadas e tratadas precocemente. Confiem nos seus reumatologistas, nos seus psicólogos, nos seus uhum, terapeutas ocupacionais, no uhum. fisioterapeuta, no professor de educação física, porque é toda essa Uhum. equipe Vai que cuidar. trabalha para uma Uhum. qualidade de vida boa, né? Uhum. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço, doutora, gratidão a todos vocês. Essa live vai ficar salva e vai gerar um podcast. Então, fiquem tranquilos. Vocês que entraram aqui no finalzinho, volta lá que dá para você ouvir essa live toda. Gratidão, doutora. Uma boa noite de descanso. Uma boa noite de descanso a cada um de vocês, gente. Tchau, tchau. Obrigada para você também. Beijo. Tudo de bom. Tchau, tchau, doutora. Tchau.